Você consegue sentir a presença de Deus nesse lugar? Toda vez que eu saio de casa para vir à igreja, eu venho pedindo ao Senhor para que eu não entre aqui sem que eu sinta a presença dEle, para que eu não saia daqui sem que Ele fale ao meu coração. E se você ainda não começou a sentir a presença de Deus, eu queria te dizer que Ele é mais real que tudo que existe nesse lugar, meu amado. A presença de Deus é mais real do que o banco que você está sentado. A presença de Deus é mais real do que aquilo que talvez você veio fazer aqui. A presença de Deus é o que te trouxe nesse lugar. A presença de Deus é o que você veio para, é o que vem para encher o seu coração nessa noite. És mais real que o ar que eu respiro. Mais real que o chão que eu piso. Seus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. E Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. És mais real que a canção em meus lábios. És mais real que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. E Abba, eu pertenço a ti.
pertenço a ti. És a minha realidade. Declare teus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. És a minha realidade. Os teus pensamentos, Deus, teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Só tu és. És a minha realidade. E eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Essa minha realidade. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? A paz do Senhor, meus irmãos, minha igreja. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje eu estou aqui para trazer uma breve palavra da parte de Deus para nós e que nós possamos pensar nisso aqui juntos. E para isso eu separei aqui o Salmo de número 56 para a gente estar meditando nessa noite, ou manhã ou tarde, meditando a respeito desse salmo. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês e para a gente começar a entender algumas coisas da própria palavra de Deus, da nossa própria Bíblia, falando para vocês do contexto, do Salmo 56. E o contexto do Salmo 56 está naquilo que acontece lá no livro de 1 Samuel, capítulo 21, que fala que Davi estava fugindo, do rei Saul, e acaba chegando, procurando ajuda do rei Aimeleque. E lá ele permanece ali. Porém, Saul descobre que Davi está lá e chega e mata todo mundo. A Bíblia narra que foi uma cena muito, muito feia, porque quando o rei Saul chega com todos os seus soldados e ele junto também, acaba matando todo mundo. E aí começa Davi a tentar fugir novamente. Com isso, o rei Aimeleque entrega a Davi a espada que ele matou a Golias. E Davi continua na sua fuga. E ao continuar na fuga, Davi vai buscar refúgio aonde? Em Gate, procurando o rei Aquis em Gate. Só que chegando em Gate, Davi é reconhecido pelas mulheres do local, que o reconhece, e tem aquela música que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E Davi, então, o único refúgio, a única coisa que ele consegue pensar
vendo que foi descoberto, ele se finge de maluco, se finge de doido naquela terra, porque ele sabia que o rei Aquis, sabendo que ele era Davi, que ele tinha matado a Golias, com certeza o mataria, né? Então ele começa a se fingir de maluco. Essa história está narrada no livro de 1 Samuel, como eu já falei, no capítulo 21, do versículo 10 até o versículo 15, mais ou menos, que vai falar dessa história, que vai contar o que estava acontecendo. Esse era o contexto do Salmo 56. Daí vem toda essa narrativa do Salmo 56, né? Que Davi começa a falar falando assim. Vamos ler? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal. Todo dia torcem minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Versículo 6. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos, quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, versículo 9, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livrastes a alma, pois da morte me livrastes a alma, sim, livrastes da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Esse era o Salmo de Davi. E a gente pode perceber que Davi começa o Salmo, né? Ele dá início ao Salmo, pedindo misericórdia a Deus. Pedindo misericórdia a Deus. E no final do Salmo nós vamos ver que ele já agradece a Deus, agradece ao Senhor por tudo que estava fazendo na vida dele. Ele inicia esse Salmo vivendo um tempo de perseguição, um tempo de calamidade na vida dele. Mas e assim, ele continua, prossegue, e a gente vai ver um pouquinho mais desse Salmo 56. Logo no versículo 1, quando Davi narra, tende misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e oprime, pelejando todo dia. Aqui está dizendo que Davi vinha sofrendo uma perseguição, mas que haviam tramado planos contra a vida dele durante todo o dia. Não é durante todo o dia, é todo o dia. Ou seja, de instante em instante estavam programando, estavam pelejando contra a vida dele. E assim, ele clama pela misericórdia de Deus. E é dessa forma que nós precisamos entender e clamarmos sempre pela misericórdia do Senhor. Precisamos colocar para Deus, como o próprio Davi fez aqui, as nossas aflições, aquilo que nos aflige, aquilo que nos angustia, as nossas lutas. Nós precisamos colocar para Deus.
É isso que ele está falando aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Ele está avisando, ele está sinalizando que o homem está procurando ferir. E é dessa forma que nós temos que agir. Logo depois, no versículo 3, tem uma palavra que, um escrito que é bem peculiar. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. E a gente começa a pensar se realmente nós estamos confiando no Senhor. Tem uma outra tradução que eu tenho aqui, que eu vou ler para vocês, que está na Bíblia King James. O versículo 3, na Bíblia King James, diz assim, ó: a qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. É dessa forma que a gente tem que trabalhar. É dessa forma que a gente tem que viver. A qualquer momento que você, que eu, que nós sentirmos medo, nós precisamos confiar no Senhor e saber que Ele é fiel e justo para nos livrar. Da mesma forma foi aqui, como Davi viu como um livramento de Deus. Ele poder ter pensado nisso. Se fingir de maluco, se fingir de louco, como está relatado lá em 1 Samuel, no capítulo 21. Quando ele chega, o rei Aquis pergunta: por que me trazem esse homem aqui? Será que já não tem maluco demais aqui para me preocupar? Tira esse homem daqui. Despede ele, manda ele embora. Não quero ele, é assim que está escrito, não quero ele frequentando a minha casa. Aí Davi vê isso como um verdadeiro livramento, porque ele acaba saindo dali sem sofrer dano algum, porque certamente ele iria morrer, por causa da morte de Golias, como ele havia matado Golias, e Golias era de Gade, né? E nós vamos dando continuidade aqui no versículo 3, quando fala da confiança. Devemos confiar no Senhor. Quando estamos vivendo tempos peculiar, e quando o Covid vem, quando vem os problemas chegam, quando as coisas acontecem, quando as coisas difíceis chegam até nós, nos angustiando, tentam nos abater, quando nos falta a resposta, é que nós precisamos confiar em Deus. É que nós precisamos verdadeiramente nos entregarmos ao Senhor. O salmista está falando aqui que diante de tudo o que estava acontecendo, de toda a perseguição, de toda a tribulação, hora após hora, dia após dia, ele precisava confiar em Deus. É assim que nós devemos nos portar nesses dias, porque os dias hoje são maus. Amém? E dando continuidade, nós vamos ver logo ali no versículo 9, como é interessante o que o salmista vem falar. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, Deus é por mim. Nós precisamos nos agarrar a essa palavra e saber que Deus é por nós, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o salmista se apega nisso aqui. É dessa forma que nós temos também que agir nos tempos de hoje. Precisamos nos apossar dessa palavra de Deus e saber que Deus está conosco. Precisamos, e para isso nós temos que fazer de que maneira? Nos alimentando da nossa própria fé. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos fazer com que isso aconteça. E de que maneira? Buscando na palavra de Deus aquilo que Ele tem para nós. Buscando na palavra de Deus diariamente aquilo que Ele tem para nós. O salmista reafirma aqui que com sua fé, que ele vai se alimentar e com aquilo que Deus já fez. Ele conta aqui que Deus escreveu as coisas que estavam acontecendo. Se Deus escreveu, é porque Deus estava com ele.
assim, a ilustração que eu vejo aqui, mais para isso, é aquela ilustração de pegadas na areia. Eu acho que todos conhecem isso, todos conhecem essa ilustração, né? De que vinham andando duas pessoas e de repente tinham duas marcas, né? Dois caminhares na areia e de repente se viu um só. E Deus fala, não, quando tinha um só, eu não te abandonei, é porque eu estava te carregando no colo. Então é bem isso aqui. Relembrar isso, saber que Deus está fazendo. Deus vai recolher também as nossas lágrimas de agora. Como ele fala aqui no versículo 8, contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão escritas no teu livro? O que eu queria te dizer hoje, meu irmão, Deus continua escrevendo. Deus continua escrevendo o livro da vida. Deus continua recolhendo hoje a sua e a minha lágrima. Ele continua fazendo e nós precisamos, como? Nos alimentarmos. Aonde? Nessa palavra. Essa é a palavra de Deus. Nós não podemos deixar jamais nos apartar da palavra do Senhor, porque é aqui que Ele continua falando conosco e reescrevendo, escrevendo novamente, registrando as nossas lágrimas. Confia no Senhor, porque é certo que Ele fará. E terminando, nós precisamos continuar firmes nessa rocha que é o nosso Deus. Depois de tudo isso, esse Deus que eu posso recorrer, um Deus que eu posso confiar, um Deus em que eu posso me alimentar, é um Deus que nos dá o suporte, é um Deus que nos mantém na rocha, é um Deus que nos mantém em local seguro. Os votos que nós fizemos lá no passado, nós precisamos manter a nossa palavra. Nós precisamos manter a nossa palavra. O versículo 12 nos diz isso. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Você tem mantido o seu voto com Deus? Você tem realmente prestado ações de graças quando as coisas acontecem? Quando Deus faz? Você rende ações de graças ao Senhor? Você tem se lembrado de render ações de graças ao Senhor? De que maneira você tem feito isso? De que maneira? Em meio a tanta tribulação, a tanta coisa que nós estamos vivendo nesses dias, os dias hoje são maus, a gente entende, tanta coisa acontecendo, é tanta perseguição, é tanta gente falando isso e aquilo, que às vezes a gente se perde. Precisamos colocar a nossa família e a nós mesmos nessa rocha, em um lugar seguro, que é essa rocha que é Cristo Jesus. Agora é o momento que nós devemos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos sobre esse Deus maravilhoso. Não adianta só ouvir falar, é preciso praticar. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas acostumaram a falar de Jesus. As pessoas acostumaram com a igreja, acostumaram com ir à igreja. Ah, mas você é de qual igreja? Não, eu sou daquela igreja, mas você não conhece nada daquela igreja. Você precisa saber, você precisa entender que a igreja tem o templo, mas a igreja do Senhor somos nós. Nós é que vamos testemunhar isso. Nós é que vamos dizer quem é Deus, quem é a pessoa de Jesus Cristo. Ele depende de nós para isso. Ele depende de nós para isso. Ele vai nos usar para isso. E com esse momento de live, com essa facilidade de live, de estarmos ouvindo online, tantas coisas, o que acontece? A gente ouve um pouquinho aqui, um pouquinho ali, estou ouvindo a palavra tal, estou ouvindo o pastor tal, estou ouvindo o pastor tal, e acaba o quê? A gente se perdendo.
A gente ouve tanta coisa e a gente acaba se perdendo. Com essa facilidade que nós temos hoje de live. Hoje você vê 3, 4 cultos no mesmo dia. No passado, não. No passado nós tínhamos o quê? A figura de um pastor. Aquele que você ouvia e que caminha com ele. Caminha com ele. Hoje existem pessoas que ouvem várias pessoas, várias outras pessoas, e estão ficando como? Totalmente perdidas. Por quê? Chega uma hora que nós perdemos o rumo, que nós não sabemos a quem ouvir, e nós precisamos ter essa referência. E graças a Deus, na Igreja Metodista, nós estamos buscando essa referência, a referência do pastor. Nós precisamos ouvir o nosso pastor. Não adianta você ficar procurando aqui, procurando ali, porque você não vai encontrar, você só vai trazer confusão para você e para sua família, para sua cabeça. Porque é nessa hora de uma orientação, de parar, de estarmos verdadeiramente congregando, sendo igreja, ouvindo o nosso pastor, de buscando um caminho, o pastor vai estar sempre pronto a te dar, a mostrar para você a direção. É dessa maneira que nós precisamos agir na nossa vida. Precisamos nos manter firme em local seguro. Temos que permanecer nessa rocha que é Jesus Cristo. Permanecer nessa rocha. E hoje, quarta-feira, um culto da família sobre a rocha. Precisamos permanecer nessa rocha que é Cristo Jesus. Quais os votos que você fez? Você precisa mantê-los. Você precisa mantê-los. O versículo 13 do Salmo 56 diz assim, ó: pois da morte me livraste a alma. Sim, me livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Que Deus possa ser essa rocha, que Deus possa ser essa luz na sua vida, na minha vida, na vida da nossa família, de todos aqueles que nele confiam. Amém? Que Deus possa te abençoar e te dê um findar de semana abençoado, findar de semana cheio da graça dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.